Muito obrigada a todos. Podemos então começar. Bem, houve aqui vários temas lançados até pelos painéis, não só pela atualidade, que é frutífera, mas também pelos painéis anteriores. Vou começar por, em vez de começarmos pela gestão de resíduos, começar até aqui por um tópico lançado no último painel, numa altura em que se fala muito da competitividade da Europa. Ana, talvez comece por si, do relatório Draghi e da importância de reforçarmos essa competitividade. Considera que no campo da gestão de resíduos este setor pode ser um fator de competitividade e pegando, por exemplo, no caso agora referido, para a produção de gases renováveis que ouvimos no último painel. Pode ser um fator competitivo este? Muito bem, sim senhora, vou procurar responder. Boa tarde a todos, muito obrigada mais uma vez pelo convite, cumprimentar também aqui os meus colegas que estão a participar e dizer-lhe uma coisa, nós lemos com muita atenção o relatório Draghi, porque em vários aspectos e em várias matérias ele vem sempre a abarcar dinâmicas e realidades com que eu trabalho todos os dias e que têm a ver com o setor dos resíduos. Mas há uma nota muito importante no relatório Draghi que eu gostava de sublinhar e que tem a ver com competitividade, que é a seguinte, que é o tema da escassez de matérias-primas e da segurança das cadeias de abastecimento. Ou seja, nós temos uma competição geopolítica que está afetada, enfim, em várias dimensões, nomeadamente pelas questões da guerra. E a Europa, como se viu, e não me queria alongar, mas como se viu também nos temas da autonomia do fornecimento energético, nós temos debilidades que precisam de ser corrigidas. E isso quer dizer que o setor dos resíduos tem aqui, sobretudo tudo o que é a dimensão da economia circular, tem aqui uma grande oportunidade de conseguir, ao acelerar significativamente a sua capacidade de colocar matérias-primas no mercado, desta vez, obviamente, secundárias, e que estejam a evitar a necessidade de recorrer a outras fontes de financiamento. Uma das, enfim, o relatório cita que a indústria automóvel sofre muito desta pressão ou desta ameaça, digamos assim, não é o meu tema, não é o meu setor, mas a cadeia do grande consumo também sofre e, portanto, o contributo para a competitividade quer dizer que estes 11,7% de circularização dos recursos económicos na Europa, que em Portugal é muito menos, 2 ponto qualquer coisa, tem que ser acelerada por causa desta pressão de competitividade do espaço europeu e das empresas europeias relativamente a um conjunto de matérias-primas. E já agora nós estamos a falar de matérias-primas muito relevantes, estamos a falar de matérias-primas plástico, papel, cartão, vidro, metais, o alumínio é uma grande necessidade desse tipo de material e, portanto, sim, nós precisamos da economia circular para tornarmos a economia europeia mais competitiva. Já sabemos, temos é que fazer e mais depressa. Mas temos falhado a esse nível, considerando que, apesar de estarmos a aumentar a recolha seletiva de embalagens, nomeadamente do setor, vamos falhar as metas globais, ou estamos em risco de as falhar este ano. O vidro é preocupante. No próximo ano entra em funcionamento, ficaremos todos a usá-lo, o sistema de depósito e reembolso, com 4 anos de atraso, mas o vidro, que é o preocupante, está fora. Portanto, essas matérias-primas que são importantes não estão a ser aproveitadas. Deixe-me responder-lhe assim, desta forma. Eu faz muita impressão que não haja aqui uma espécie de um apelo nacional para o problema do incumprimento das metas de reciclagem em Portugal de todos os resíduos. Neste caso, não estou só a falar dos materiais das embalagens. Acomodamos, vivemos bem com isso e continuamos a viver bem com isso e, portanto, o país continua alegremente a atrasar-se e a ser um bocadinho indiferente, até que agora tivemos um enorme sinal de alerta. Tocou finalmente a campainha, que é o problema dos aterros. Nós temos no país os aterros a chegarem a limites impensáveis. Há regiões do país que daqui este ano e para o próximo ano não vão ter onde depositar os seus resíduos urbanos e vão haver caminhões de resíduos a andar aqui a passear pelo país todo. E, portanto, eu espero que esta noção de urgência, que a limitação da capacidade dos nossos aterros seja um fator que faça, enfim, acordar e acelerar um revisitar de tudo o que tem sido, quer as políticas, quer os investimentos no setor dos resíduos. E além disso, vou-lhe dizer uma coisa, no painel anterior, por acaso até me estava a lembrar, de que é
o custo da oportunidade e o custo de não fazer. O setor dos resíduos é capaz de ser um setor em que os custos de não se ter feito nada durante tantos anos, ou muito pouco, vão ser enormes para podermos conseguir acelerar o setor e atingir as metas. Eu, como gosto, enfim, de dar aqui um bocadinho de consistência àquilo que se diz, como também gosto que ela seja fundamentada, eu queria lhe dizer que nós continuamos a atirar milhões de embalagens para os aterros. Os nossos cálculos estão a estimar cerca de, agora até vão ser mais, 35, 36, 37 milhões de euros de embalagens que vão para os aterros, porque não há capacidade, não há eficiência, não há operação, que é um monopólio do Estado, como sabemos, concessionado em parte, como aqui o caso da EGF, mas, portanto, nós continuamos a gerir o sistema da mesma maneira e a deitar fora recursos ambientais e recursos económicos para tornar o setor dos resíduos competitivos e, enfim, também até na área das cimenteiras, os combustíveis derivados de resíduos, não podemos continuar a fazer mais do mesmo, porque vamos ter o mesmo resultado, que é continuarmos a atrasar. Por isso, o que é que eu defendo? Defendo que os investimentos que saíram deste estudo que o Governo fez, que era o projeto Terra, eu também me faz sempre um bocadinho de confusão, que nós só discutimos milhões. E eu gostava imenso de discutir inovação, gostava de discutir processo, gostava de discutir transformação e gostava de discutir como é que podemos fazer melhor, mais rápido, com mais eficiência e cumprirmos as... Já lá iremos a esses temas. Agora, se calhar o Emílio da EGF gostaria de responder aqui a uma das afirmações um dos pontos que referiu, que tem a ver com a capacidade do sistema para lidar com isto. Onde é que estão as falhas? Isto é um problema sistémico, estamos aqui anualmente a falar sobre isto. Tem mudado alguma coisa? É preciso redesenhar todo o sistema de recolha? Quais são os grandes desafios? Como se contorna tudo isto? Legislação, financiamento, o problema está na ligação, nas parcerias com os municípios? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aqui ao painel também. Gente que já não vi há muito tempo. Sempre um gosto de ver. Ora bem, isto é um setor que tem uma multiplicidade gigante de intervenientes. Uns maiores, uns mais pequenos, nem sempre ajustados e com um nível de sincronia de objetivos, e portanto tem um governance bastante complexo. Nós, por exemplo, nas concessionárias da EGF, temos como sócios os municípios, que também são os nossos clientes, portanto, toda esta natureza traz um conflito de interesses que depois se propaga para os processos de decisão. Esta multiplicidade de intervenientes torna difícil fazer planos e torna mais difícil executá-los. Como provavelmente saberão, foi aprovado aqui há 2 anos um Plano Estratégico de Gestão de Resíduos, o PERSU 2030. Foi aprovado já tarde. Na ocasião, dei uma entrevista e disse: não há tempo a perder. Agora entramos aqui numa fase de execução. Decorreram 2 anos, não ficamos totalmente parados, mas não estamos exatamente onde deveríamos estar, até porque houve que fazer alguma correção às metas e às trajetórias que estavam presentes no PERSU, que levou a que este anterior governo tivesse desenvolvido um outro plano bastante mais pragmático do que nós temos pela frente. Portanto, há uma necessidade de passar do planeamento e dos planos e dos PowerPoints para a prática. Mas isso, como diria o antigo Ministro da Economia, no primeiro painel que ouvimos aqui, isso já se diz há muito tempo, não é? É urgente há muito tempo, antes assim. Eu estou aqui há relativamente pouco tempo no setor e já ouço isso desde o princípio. E o setor de resíduos não é propriamente um setor muito atrativo. Há sempre coisas mais importantes e mais interessantes para tomar decisões, sendo que isto conflitua com o nosso dia-a-dia. Portanto, nós não conseguimos ver uma cidade suja, não conseguimos ver uma caixotes de lixo transbordar. E, portanto, esta aqui é a necessidade. Vamos olhando para o lado, só que neste momento estamos à beira de uma catástrofe. Isso. Não há outra palavra.
nós estamos à beira de uma catástrofe social, uma catástrofe ambiental. Por inação, e que tem a ver com o que a Ana Isabel aqui referiu, que tem a ver com a capacidade dos aterros. Basicamente são 2 anos e tudo o que seja alternativo aos aterros demora 3, 4, 5 anos para... Mas uma das ideias desse programa Terra é criar mais linhas de valorização energética, não é? Quanto Certo, tempo é que certo. demoram Mais a 2. montar? Não sei, 5 anos, Damião, 10 anos. provavelmente. Portanto, esse novo plano foca 2 coisas que me parecem absolutamente cruciais. Vimos a defendendo há muito tempo, que é um foco maior na valorização energética, sendo que é uma linha difícil por causa do financiamento, e outra coisa que era muito importante, que é a partilha de instalações. O país está dividido em 23 sistemas municipais. Nós temos intervenção em 11 deles, mas estes sistemas, por várias razões, muitas vezes são vistos uma espécie de autarcia. São sistemas que não dialogam para lá da sua fronteira. Isto leva depois a ineficiências, leva a um conjunto de decisões que nunca são as melhores. Este novo plano, o Terra, de facto, impulsiona, incentiva a que haja mais partilha de instalações e, portanto, os donos de cada um destes sistemas possam partilhar destinos com os seus vizinhos em benefício do país, em benefício da eficiência e em benefício também do montante de investimento que está em causa. É um plano muitíssimo bem acolhido por todo o sistema, foi conduzido com bastante arte. Foi pena porque coincidiu com a queda do governo e, portanto, agora vamos ver se temos que fazer o plano 2, o Terra 2, ou chamem aí outro nome qualquer, e recomeçar tudo do preço. Fazer um já não era mau. À medida que a catástrofe se aproxima e depois, assim, uma situação mais política, nós estamos comprometidos com metas que foram definidas pela União Europeia. E pagamos já multas por não as cumprir. E a União Europeia, enfim, tendo uma burocracia gigante, enfim, às vezes dá-lhe para bater com o pau e dói, como é o caso neste momento que está a acontecer, e pode acontecer com muito mais força. Vale-nos. Nesta matéria, não estamos sozinhos na situação em que nos encontramos, temos outros exemplos e, portanto, vamos ver o que é que o Governo e a Comissão Europeia vão fazer nessa matéria, designadamente à luz de algumas das linhas do relatório Draghi, mas aquilo que nós precisamos em Portugal, no essencial, são 2 coisas, é uma ação e uma capacidade de financiamento que até agora não apareceu, embora se comece a vislumbrar, digamos, uma construção lenta, mas... Fundamental, algumas verbas, certo. Filipa, voltando agora, olhando aqui um bocadinho mais na ótica das empresas, mas aproveitando também que tem boa parte da sua carreira feita na gestão de resíduos, perceber de quem é a culpa? Porquê é que estamos tão atrasados em relação aos nossos pares europeus nesta matéria de resíduos, estendendo à economia circular, e o que é que as empresas têm feito a este nível? Culpa, primeiro agradecer o convite. Culpa levei logo assim com isto da Banão, agradecer o convite ao Negócios e dar os parabéns pela iniciativa que realmente tem muito impacto para quem trabalha na sustentabilidade e principalmente para as empresas que estão a fazer caminho nesta área. Eu acho que culpa é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer responsabilização. E aqui o que estamos a falar é a inexistência da responsabilização. Portanto, foi muito interessante ter ouvido o painel anterior, falarmos de energia e estarmos aqui a falar de gestão de resíduos quando os setores são absolutamente interligados. E nós não os interligamos aqui, portanto, acho que é o meu papel tentar fazer esta ligação, porque, primeiro, falta corresponsabilização de todos nós. Não vale a pena não dizer isto de uma forma absolutamente pragmática, e aqui estamos a falar de todos os players, porque se pensarmos, a responsabilização está sempre baseada no setor da gestão dos resíduos, não quer dizer que não tenha que estar, claro que sim, parte tem que estar, mas na realidade vai por toda a linha de atuação e por todos, incluindo o Estado, porque está simplesmente a achar que está a fazer uma transição para a economia da gestão de resíduos para a economia circular apenas por decreto. Não se faz,
por decreto, como já percebemos. Não é falta de papéis, estamos a trabalhar há 20 anos em PERSUS e em papéis muito lindos, inspiracionais até, mas que na realidade não saem do papel como há bocado já foi referido. Portanto, isto é a parte da responsabilização. E acabando em duas atividades que também estão interligadas. O papel das empresas para contribuir para a resolução deste problema que elas próprias também criam, e o papel do cidadão, porque somos nós que estamos a fazer isto, não é obra e graça do Espírito Santo, que aparecem aqui resíduos. E, portanto, enquanto nós não entendemos que uma parte significativa da população e das empresas, quando eu digo população, digo no geral, porque nós também produzimos resíduos nos nossos negócios, portanto, obviamente também estamos aqui corresponsabilizados. A população, enquanto não separar corretamente os resíduos e não pagar devidamente por eles, não vai haver solução para o problema. Não há. E o que é que acontece? Nós continuamos a fazer papéis a dizer que a culpa é daqueles que estão na gestão dos resíduos, a cuidar daquilo que é a operação dos resíduos, mas que não têm meios financeiros e de investimento necessários para resolver esses problemas. E não têm a responsabilidade total, porque a responsabilidade está nos cidadãos. E nós continuamos a dizer que é sensibilização. A sensibilização é feita há 25 anos, com muita competência e persistência. Não é uma coisa que, de repente, nós aqui sentamos, ou vamos falar com os nossos filhos, ou vamos falar com os nossos pais, e eles não fazem ideia do que é reciclar. Eles fazem. Podem ter dúvida na palhinha, mas não é em 5 milhões de toneladas, ou em 15 milhões de toneladas que estivemos a falar dos resíduos industriais. Portanto, não é sensibilização. Ela vai continuar a ser necessária? Claro que sim. Ela vai ser o nosso máximo esforço? Claro que não. E depois, a própria lógica de que nós somos tolerantes com esta inércia. Portanto, todos sabemos qual é que é o problema, mas aceitamos-lo. Não vamos procurar fiscalizar, não vamos procurar penalizar o comportamento que não está a ser correto. Falta aqui um regulador. Como é óbvio, não tem que ser necessariamente o papel do regulador do setor, porque isso volta a compartimentar o problema. Uma entidade que... Houve já uma série de... E essa parte do problema. Claro, é problema. changers. A Assembleia da República, eu acho que em 2012 ou em 2013, lançou este reto, e até acho que foi na altura em que a ERSAR também teve uma reestruturação, de é necessário colocar o pay as you throw no país. Em 2012 ou 13. Repare, não tem nada a ver com tecnologia. Tem tudo a ver com simplesmente não haver uma vontade política para resolver o problema. Isso parte também das entidades públicas que não estão a solucionar. Estão a fazer papéis. Não estão a ir para a ação. Portanto, todos aqui temos o nosso papel. Porque é que agora as empresas estão a acordar para isto? E repare, nós no BCSD fazemos desde há 3 anos, e eu prefiro compilar os 3 anos porque acaba por ser mais interessante. O ano de 21, 22 e 23, nós perguntamos às empresas quais é que são os temas que estão a trabalhar. Claro que perguntamos outras coisas, mas agora para isto o que interessa é esta pergunta. E eles dizem-nos sempre, varia entre está no top 3, ou no primeiro lugar, ou no segundo, ou no terceiro, estão a trabalhar a descarbonização e a economia circular. Porque sabem que as duas estão interligadas. Portanto, as empresas estão a começar a fazer este caminho. E foi muito interessante. Porquê é que as empresas estão a acordar agora para isto? Porque o custo dos aterros está a 300 euros a tonelada. Por isso. E porquê? E porque começam a ter um escrutínio relativamente à sustentabilidade, que sabem que se não colocarem a economia circular no centro da sua estratégia e do seu papel na sociedade, vão ser penalizadas de alguma forma, mesmo que não seja diretamente pelo cidadão. Portanto, eu acho que isto aqui nós não podemos continuar a fingir que isto não são coisas que estão interligadas. Claro que são. Interessa às empresas encontrar solução para este problema. A Silvex não vai dizer outra coisa que não seja eu preciso desta matéria-prima. Agora, ela não está a chegar. Portanto, eu acho que aqui nós podemos todos melhorar o nosso papel como cidadãos. Se não o melhorarmos, também acho que temos direito e liberdade para o fazer. Pagamos é muito mais. E sabemos o que é que pagamos, não é? Aproveitando aqui o repto da Filipa. Muito obrigado pelo convite. Sim, se nós não chegar matérias-primas de qualidade, nós não conseguimos fazer produtos de qualidade. Não conseguindo fazer um produto de qualidade, o consumidor vai escolher o produto mais barato, que é sempre o produto de materiais virgens. E, portanto, ainda hoje, o produto é mais barato produzir com materiais virgens que com materiais reciclados.
E isto causa um problema, porque nós estamos a tentar acelerar a gestão de resíduos e a economia circular, mas estamos a jogar com as mesmas regras do jogo Há 20 anos. há 20 anos. E, portanto, enquanto as regras não mudarem, nós não vamos conseguir mudar. Outra questão é a questão... É complexo, como o Emílio disse, isto é complexo e envolve várias fases e, portanto, tem que haver uma simbiose desde o consumidor ao transformador à recolha e temos que trabalhar todos em conjunto. O segundo ponto é redefinir preço, não é? Enquanto nós não definimos o preço das matérias-primas virgens e recicladas, as recicladas são sempre o parente pobre, porque é muito mais complicado de separar, é muito mais complicado ter qualidade. Tem de ser repercutido para o consumidor, naturalmente. E, obviamente, eu não culpo o consumidor, porque o consumidor chega à prateleira, vê os produtos com as mesmas funcionalidades e escolhe pelo mais barato, o mais eficiente. Portanto, eu também não o culpo, não é? Agora, há coisas que se pode fazer. Nós temos muita experiência de trabalhar, por exemplo, na contratação pública. O Estado português, por exemplo, representa 16% nas compras, 16% do PIB. E nos concursos públicos continua a ser o preço. O preço é o fator que define a compra, a adjudicação. Por exemplo, comparando com o norte da Europa, onde 30%, 40% e 50% da decisão já começa a ser com que energia é que produzes, com que carros é que entregas a mercadoria, se utilizas barco, se utilizas carro, que tipo de carro é que é, se é um caminhão antigo, se é um caminhão novo, se utilizas matérias-primas recicladas certificadas, porque isso é outro grande tema que toda a gente põe. E outro dia comprei uma embalagem de pão e na embalagem dizia 100% reciclável. Para a maior parte das pessoas, aquilo é um erro, porque pensa que aquilo é material reciclado, não é? Reciclável, reciclado, compostável, não compostável. Isto é uma confusão que o consumidor não se entende e não tem que estar a perder tempo com isso, não é? Isso é outro problema. É outro problema. Mas isso não é sensibilização, isso é facilitação para as pessoas. Toda a gente põe 100%, aquela embalagem 100% reciclável, como muitas outras são. É greenwashing. É greenwashing. E eles fazem porque sentem a pressão de pôr isso na embalagem, não é? Não fazem por tentarem enganar, fazem porque têm essa pressão do consumidor. Então, um dos pontos que estava a referir, daquilo que entendi do que disse, um dos pontos na lógica da ação do Estado, direta, digamos, sem ser em termos de política, pode passar então por mexer na contratação. Por exemplo, uma pública. legislação de compras verdes. Obrigar... Isso em teoria. Mas o Estado não cumpre. Mas não cumpre, não é? Ou seja, a exigência mínima obrigatória da circularidade, de ter um produto. Eu também acho que temos que estar aqui a dar bons exemplos que alguma coisa se está a fazer. Nós temos uma parceria com a Sociedade Ponto Verde em projetos pilotos, onde, por exemplo, nós desenvolvemos uma embalagem, onde temos um QR Code, em que a autarquia pode identificar de onde é que vem o lixo. E portanto, pode promover... Exatamente, pode promover e pode beneficiar ou pode prejudicar com tarifas. E eu acho que isto é um grande caminho também para depois começar a sensibilizar as pessoas. Porque se elas começarem a pagar mais, por exemplo, se puserem lixo eletrónico nestes sacos em vez de lixo orgânico, nós sabemos de onde é que vem. Exatamente. E já não vai para o aterro. E isto é que vai mudar os comportamentos, não é? É ir ao bolso, infelizmente, é ir ao bolso das pessoas, não é? Pegando, Ana, voltando agora aqui, falando um bocadinho mais da sustentabilidade em termos genéricos, mas pegando ainda pela economia circular, com toda esta atualidade e novas prioridades em Bruxelas, por consequência da guerra, tarifas, todo este contexto levou a que a agenda comunitária mudasse um pouco. A aposta na reindustrialização, de que se falou há pouco, a defesa, isto pode pôr um pé no travão nesta transição, no acelerar da economia circular? Eu já lhe respondo à sua pergunta, eu gostava só de fazer aqui duas notas. Este projeto que nós temos de inovação é um aspecto prático daquilo que é a missão da Sociedade Ponto Verde, e quando eu digo que nós temos a inovação em colocar no centro da missão da Sociedade Ponto Verde, aqui está um exemplo prático, mas também temos exemplos práticos com a EGF. Nós instalamos em colaboração com a EGF, que respondeu a uma convocatória da Sociedade Ponto Verde ao nosso projeto de inovação que se chama Resource The Next Level of Circular Economy. Convidamos a EGF a entrar e com uma comunidade de startups inovadores fizemos a instalação do primeiro braço robótico em Portugal, com a EGF na sua instalação da Valor Sul e também no Algarve. A inovação é mesmo aquilo que nós precisamos, porque senão
o programa, e eu já deixei esta ideia para o segundo lugar, porque senão vamos ter sempre cada vez mais problemas em o quê? Em cumprir aquilo que são as normativas e as diretivas europeias. E sim, chegamos aqui a um momento complexo, em que parece que, afinal, como estamos descompetitivos, como a economia europeia tornou-se descompetitiva em relação à economia americana, assim, uma simplificação muito grande do ponto de análise do relatório Draghi, vamos então começar a desacelerar e, ai meu Deus, que vem aí o governo do Trump e mais as tarifas. Aquilo que eu vejo, eu estive em Bruxelas ainda há 2 ou 3 semanas, aquilo que eu vejo, que eu sinto há uma desaceleração dos temas, nomeadamente relativamente às obrigações de reporte e a alguns processos legislativos que estavam em curso que vão desacelerar, mas nós precisamos que eles, desacelerando, é necessário, porque havia também aqui um bocadinho de pressa a mais que não permitiu modelizar, nomeadamente nas obrigações de reporte, critérios de harmonização que satisfizessem as empresas, mas nisso, no greenwashing, a nova diretiva do greenwashing não vai ser atrasada. Temos o regulamento das embalagens que vai entrar em vigor. Eu penso que o caminho está lá. A rota foi traçada e o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, imensas coisas traçaram o caminho e é por aí que vamos. Aliás, e não há caminho para trás. Vamos ter velocidades diferentes porque surgiram temas diferentes. Deixe-me dizer que eu fui surpreendida por uma pergunta que eu fiquei assim a olhar. Fui ter uma reunião com um Head of Unit da Comissão Europeia de Economia Circular e ele perguntou-me, por causa do problema de Portugal e porque é que nós não cumprimos as metas da reciclagem, fui lá tentar explicar-lhe aquilo que nós achamos que está a acontecer, com evidências, e ele fez-me uma pergunta que me deixou assim, em que é que o setor da reciclagem dos resíduos urbanos, particularmente das embalagens em Portugal, pode contribuir para a indústria e para o esforço de defesa da Europa? Eu fiquei assim a olhar para ele, como assim? Agora deixe-me lá pensar, preciso de um bocadinho. Ele tem razão. E realmente porque vamos chaparar ao tema da escassez de matérias-primas, é que nós precisamos de aumentar todo o modelo de sourcing. E vai haver aí uma nova legislação, que é o Circular Economy Act, portanto está previsto entrar em consulta já no final deste ano. Vamos ver se nesta altura nós conseguimos ser um bocadinho mais menos reguladores, menos normativos, mais incentivadores e mais deixar aqui alguma liberdade para que o mercado e todos os agentes da cadeia de valor se organizem. Por exemplo, eu ainda em relação ao programa Terra, eu não sou assim tão otimista como o meu colega aqui, Emílio, porque eu temo que as soluções que estão lá preconizadas, além de serem um bocadinho mais do mesmo, eu temo que elas sejam um bocadinho anti-economia circular, porque aumentar linhas de valorização energética, que é um ponto que tem que se discutir com muita seriedade e que tem um aspecto, não é reciclagem. Eu não quero as minhas embalagens irem para os fornos serem queimadas. Também não sei se aumentar células de aterro, quando temos uma limitação de aterro, que Portugal já negociou uma prorrogação para 2035 de 10% e estamos a colocar 59%, eu pergunto-me se isto não será um bocadinho anti-economia circular, mas estamos num momento de emergência e é o preço que vamos pagar por não termos feito nada. Na Sociedade Ponto Verde, como eu disse há pouco, nós acreditamos que este acelerar de operacional e de investimento, eu percebo também que os meus colegas não podem ter uma operação se não referem os investimentos, mas eu devo lhe dizer que, por exemplo, os nossos clientes, a Sociedade Ponto Verde, pagou este ano o nosso sistema, tiveram um aumento de financiamento só no primeiro trimestre de 2025. O sistema custou de gestão das embalagens, custou 35 milhões de euros, contra o que tinha custado em 2024, custou 19 milhões de euros. Portanto, aumentámos 80%. Mas vamos analisar o desempenho. 7 ou 8 anos sem ser atualizado esse montante. Houve 2 anos em que foi atualizado, tenho aqui os dados assim, ao detalhe, ao pormenor, ao cêntimo. Foi atualizada há 2 anos já a taxa de inflação. Foi duas vezes atualizada a taxa de inflação. Não queria entrar nessa discussão porque é verdade, precisava de ser atualizada. Eu queria só dizer dar a palavra ao Emílio. É que o aumento do desempenho foi só 2,2%. O país não é igual, há sistemas que conseguem recolher melhor, outro pior. O desafio é como é que todos juntos chegamos lá e cumprimos as metas da reciclagem. Emílio, do ponto de vista, falamos aqui das novas prioridades da Europa, pegando agora, voltando um bocadinho para a legislação, há pouco ouvimos que a sustentabilidade é bom que não seja só um custo, agora na folha das empresas, de um modo geral, olhando para as novas prioridades e para todo este manancial de legislação, que na lógica de muitas empresas, ou pelo menos do que vou ouvindo, acaba por ser às vezes uma entropia, causar entropias,
do seu ponto de vista, todo este pacote está a contribuir para acelerarmos ou a travar, ou estamos no para-arranca? Antes disso, deixe-me perguntar aqui à Ana Isabel se na sua reunião lá na União Europeia disse vamos fazer aqui umas munições recicláveis. Vai a bala para lá, vem Mas a bala sabe, para não cá. são muitas toneladas de alumínio pá, para fazer um sabe tanque. porquê? Porque eu fui apanhada de surpresa e não gosto de falar do que não sei. Geralmente Muito gosto bem. de me preparar para aquilo que digo. Ora bem, eu sou economista, até está aqui o reitor da universidade que me formou. E, portanto, os economistas acreditam em algumas coisas, uma delas são incentivos. Portanto, eu acredito que com incentivos económicos isto vai ao sítio. A Filipa falou do país e o serão, falou do custo de deposição por tonelada em aterro, está aí a surgir o tal sistema de depósito e reembolso, que é, digamos, na base tem também um incentivo, esta questão dos valores de contrapartida que foi aqui aflorado, e idem às paisagens. E, portanto, está aqui um conjunto de incentivos que podem vir a ajudar a andar para a frente nesta matéria, ao nível dos cidadãos. Ao nível dos cidadãos, é ainda absolutamente crucial que as pessoas ganhem mais consciência da situação em que nós estamos e o que é que cada um de nós, das nossas famílias, das nossas empresas, podemos fazer para melhorar o assunto e sermos mais exigentes depois com os decisores políticos ou com os executores. Dá-lhe um exemplo. O aspecto mais crítico neste momento em termos de gestão de resíduos urbanos em Portugal tem a ver com os biorresíduos. É um novo fluxo. Os biorresíduos, enfim, é um fluxo que se tornou obrigatório para os municípios recolherem recentemente. Mas não abrange todo o país e está longe de estar a ser implementado. Enfim, está no 15% Está no fase menos, está 15% no da ground zero. população é abrangida. mas, digamos, a melhor Mas veja um bom maneira exemplo. a melhor maneira de retirar material que vai para aterro é tirar dali os biorresíduos, que podem ir para um biodigestor, que faz o biogás, que transforma-se em biometano e aqui vai. Isto precisa de alguns incentivos para que as pessoas façam esta distinção e os municípios também se ponham a caminho. E, portanto, só a legislação não chega, embora está ali um bom exemplo de uma legislação que cria um incentivo a determinado tipo de movimento. A segunda questão, muito importante, tem a ver com a inovação. Falou também. Enfim, o linguajar no setor é sempre muito moderno, mas na realidade, de facto, depois é assim tudo um bocadinho, digamos, à maneira como isto foi feito aqui há 20 ou 30 anos, foi o grande salto na gestão de resíduos em Portugal. Portanto, hoje já há tecnologias, esta coisa do braço robótico, que seleciona lá as garrafinhas e os plásticos para a direita e para a esquerda. Aquilo é fantástico de ver. Nós temos já contentorização de contentores em larga escala e, portanto, nós conseguimos saber se estão cheios, se não estão cheios, como é que enchem. Isto possibilita depois introduzir uma coisa que nós também já estamos a desenvolver, que são rotas dinâmicas e, portanto, os motoristas, quando saem, em vez de fazer uma rota sempre fixa, consegue-se alterar isso. Temos uma experiência muitíssimo engraçada, que é, por imagem, uma câmara na recepção dos caminhões. Quando entra o lixo, chama assim, eles percebem o que é que lá está a entrar. É da Amastu? E se for, estiver contaminado, fixa o local onde foi contaminado e faça ali uma intervenção no sentido um piloto de evitar, também, com a poder, a contaminação. E, portanto, esta linha da inovação, desejavelmente, conduz a maior eficiência e também melhor capacidade de recolha. Portanto, há estas duas linhas que eu gostava de tratar, porque estão completamente dentro das ideias que o Draghi cá pôs. O Draghi fomenta a economia circular. Portanto, será seguramente com base nestes dois critérios que isto vai avançar. O consumidor, o cidadão, por um lado,
e a inovação nos nossos sistemas e nas nossas fábricas. Eu sei que também já estamos na parte negativa, Negativo. mas não posso deixar de fazer esta pergunta. Agora, no final, referiu, portanto, aqui o papel do cidadão e das empresas e o Estado. Não, o Estado somos todos nós, não é? Vamos ser Somos. chamados a votar agora no dia Leva a 18. Assembleia. Temos reuniões com decisores, sofremos, damos Mas entrevistas. que medida prioritária pode ser posta em marcha pelo Governo para dar um boost a tudo isto que andamos a falar há 20 anos, para termos um novo salto na gestão de resíduos? Não preciso muito mais de legislação, aquela que existe é suficientemente confusa. O que é preciso é... Não precisam de complicar mais. O que é preciso é... Let's do it. Concorrência no sistema. Passar a uma fase de discussão. Eu penso que esse aqui é o paradigma. Esse paradigma exige financiamento, esse financiamento depois exige uma estrutura que o suporte, e é aí que nós temos que nos focar isto. Okay. Filipa, do ponto de vista das empresas, as empresas precisam do Governo, o Governo precisa das empresas, normalmente é assim em quase tudo, aqui não será muito diferente. As empresas também precisam de incentivos para trabalhar na economia circular, ou já perceberam que, na verdade, é um investimento que, se não o fizerem, isto também lhes custa no balanço das contas? Acho que já ouvimos nos painéis anteriores que as empresas estão a fazer esse investimento per si. Portanto, a fiscalidade verde é absolutamente essencial, a fiscalidade e os incentivos económicos dirigidos para aquilo que são os projetos mais arriscados e que a banca não vai estar pronta a financiar. E, portanto, isso sim, é o papel do Estado, é dirigir o dinheiro no sentido certo, não é preciso mais decretos, nem mais leis, é só dirigir as candidaturas para o sítio certo, enquanto temos ainda fundos estruturais. Quando eles acabarem, também tenho solução para isso. Era aquilo que estávamos aqui a falar há bocadinho, entre a parte da energia e a parte do setor dos resíduos estar interligada. Nós não podemos esquecer que o setor dos resíduos e das águas são setores tremendamente emissores de carbono, de metano neste caso, que é 20 vezes mais pesado do que o dióxido de carbono. Portanto, tudo aquilo que for necessário fazer para que estas empresas de tratamento de resíduos, que não estão a emitir só porque, lá está, lhes apetece, possam virar aquilo que são as suas tecnologias e a inovação que já existe no mercado. A Fluene falou perfeitamente do piloto que tem implementado, temos a Lipor com a Veolia a fazer o piloto da captura de CO2 para transformar em combustíveis alternativos para a aviação, temos a Resíduos do Nordeste a fazer com o Douro Gás também já a injeção de biometano na rede de gás natural, para demonstrar que isto é tudo possível, que isto vai tudo acontecer e não são tecnologias que nós estamos a falar emergentes, são tecnologias que já estão implementadas. Isto vai dar ao setor dos resíduos uma capacidade de ter acesso a receitas que vêm desta parte da energia, que de outra maneira não iam acontecer. Mas como é que isto pode ser direcionado? Com a inovação, com aceitar que o mundo mudou e que não vai continuar como esteve até agora nos 20 anos passados. Portanto, há que diversificar estas receitas e elas estão interligadas com outros setores. Provavelmente temos os recicladores dispostos a pagarem mais por material que seja premium. Portanto, isto não vai funcionar da mesma maneira nos próximos 20, é certinho. Portanto, eu diria que o Estado tem o papel. As empresas vão ajudar porque sim, ou porque estão no negócio e vão montar tecnologias novas que lhes interessa, ou porque estão no papel que já perceberam que isto vai-me ser um custo de qualquer uma das maneiras. Ou vai chegar via impostos, ou vai chegar via matéria-prima que me vai faltar e eu não vou conseguir produzir. Portanto, vai sempre ser um custo. Portanto, estão dispostos a fazer este caminho e a ajudar, obviamente. Hernani, é assim? Muito sucintamente. Estas tecnologias não são baratas, são caras e, portanto, a certeza jurídica para onde é que caminhamos é importante para sabermos onde é que temos que investir, se é para a direita, se é para a esquerda, mas eu só queria deixar uma nota. Nós só falamos aqui sobre acelerar, mas nós regredimos, não é? Portanto, a economia circular andou para trás nos últimos 6 anos, em termos de volume. Portanto, eu só quero deixar aqui a nota, nós, em vez de acelerar, estamos a andar para trás. E, portanto, há alguma coisa que não estamos a fazer bem, não é? Eu estou a falar no mundo, e eu acho que em Portugal é igual, não é? E, portanto, estamos a andar para trás. E, portanto, continuamos a consumir matérias-primas virgens como não houvesse amanhã. E será que há? Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.